Aqui o Prosa e Poesia tem a honra de ver e presenciar o lançamento do livro do Alexandre Enzo, O Bode na Espaçonave. Esse jovem que já tão cedo escreveu um livro igual a esse, que escreveu nas férias apenas. Se hoje ele tem 13 anos, ele escreveu com 12 anos. É muito bacana e gratificante a gente ver que os jovens estão já iniciando cedo para inspirar você também a escrever seu livro. Alexandre, como é que foi a ideia de escrever sobre um bode na espaçonave? Você fala um pouquinho pra gente? Esse livro conta sobre um bode, que ele é ladrão, um dos maiores ladrões da galáxia. Em um certo momento ele se redime por conta de uma poeta que usa suas palavras mágicas para tocar o coração do bode. Foi. É claro que para chegar num resultado como esse de um livro, as coisas acontecem geralmente na família, na escola. Só que olha só que curiosidade. A Mary, que é a mãe do nosso autor Alexandre Enzo, diz que foi ele que foi atrás. Como é que foi isso? Foi muito de repente. Ele estava de férias ano passado e ele ficava horas no computador digitando. E eu sempre dá uma olhadinha, né? O que ele tá fazendo ali. Até que eu percebi que ele estava escrevendo em inglês. Aí eu cheguei do lado dele e falei, filho, você tá escrevendo em inglês? A mamãe não entende. Ele, mãe, tô escrevendo um livro. Eu, em inglês? Ele, sim, em inglês. Ele já estava terminando o livro, ele fez em 15 dias. Que bacana, e é importante que vocês saibam que o bode na espaçonave, ele está escrito em português e inglês. Então, inclusive, é importante para você que queira também ter os saberes da língua inglesa e ter uma história bacana, tem aqui os dois, nesse livro aqui. E além de escrever, o jovem Alexandre Enzo também gosta muito de xadrez. Desde 2017, quando nos deixou nesse plano, o Dr. Bertinetti abriu espaço para a imaginação. E Jerry Mill, esse literário, trouxe para nós essa homenagem que também é uma biografia. Bertinetti, de Campo Sul para o mundo. Através desse livro, escrito pelo literário Jerry Mill, nós podemos conhecer um pouco dessa obra em vida, dessa pessoa que foi tão importante para a história da nossa cidade, do nosso estado e até muitos outros países afora. Jerry Mill. Para quem não me conhece, eu sou o Jerry Mill, sou associado honorário do Prefeitura de Petrópolis, desde 4.440. Falo isso sempre com o maior dos orgulhos, porque quando eu entrei no clube em 2012, eu tive a grata satisfação de ter como primeira pessoa a me receber um dos Santos. E eu pensei comigo depois, isso está no livro, né? Eu pensei comigo depois assim, rapaz, se todo vegetariano foi igual a essa pessoinha aqui, eu estou arrumado, né? Estou no lugar que eu gostaria de estar. Mas é uma pena que não só em Uber, mas na vida, né? As pessoas não são como a gente gostaria que elas fossem. A gente encontra gente de todo tipo e a gente tem que considerar aquilo que foi dito agora há pouco, tem que ter tolerância
a gente tem que realmente compreender os outros. E quem entende o que é Rotary, sabe o que eu estou dizendo. O Rotary, acima de tudo, é esse ideal de dar de si antes de pensar em si. E é isso que eu tenho feito, então, desde 2011. Para não me alongar tanto, eu fiz só algumas pontuações aqui. Eu vou dizer algo nesse sentido. Em 2012, eu entrei convidado pela companheira Maria Janice e pelo de sempre, meu querido Marco Antônio, que aqui está nesse computador, quase pegando fogo. Em 2013, um ano depois, eu comecei a escrever sobre Rotary, porque eu acho que eu me expresso talvez melhor quando escrevo do que quando falo. E nesse mesmo ano de 2013, tendo conversado com o Bertinete, ele falou: Jerry, você tem que conhecer o mundo, você sabe inglês, cara, você tem que viajar, vai para o exterior, conheça o negócio. E isso eu fiz, então eu fui para Portugal. Em 2014, 2 anos depois, saiu On Vantagens, primeiro livro que eu lancei com o tema de Rotary. Também conversando, o Bertinete falou: Jerry, você tem que ir para a Austrália. Vamos falar com o prefeito, vamos falar com todo mundo, como você vai para a Austrália. Resumindo, fui eu para a Austrália, carreguei um monte de livros, com vantagens. Chegando lá, eu só tive uma dificuldade. O livro era em português. Se fosse em inglês, eu já tinha vendido o livro. Mas era em português. Aprendi uma lição. Daí, eu resolvi, depois de um certo tempo, me afastei um pouco de Rotary, são questões pessoais. Só tenho profissionais, eu sou professor de língua inglesa. E aí voltei quando o nosso companheiro Júlio César, que foi nosso presidente de 2017 e 2018, falou: Diário, você tem que voltar. Se você não voltar com o bem, você volta com o mal. E o bem e o mal para mim era a mesma coisa. Quer dizer, tudo era bem, voltar para Rotary para mim era essencial. Só que eu disse a ele o seguinte: eu só volto se eu não tiver que cumprir certas coisas, porque eu acho que o outro deveria ser diferente. Eu acho que o outro que é feito em alguns lugares, no Mato Grosso, especialmente em Novos, é um pouco distante do que deveria ser. E aí ele então falou para mim que eu voltaria como associado honorário. E estou então desde este ano, 2017, 2018, como associado honorário. Em 2018, eu lancei o segundo livro com o tema de Rotary, sobre o nosso companheiro Lamartine da Nóbrega, e foi a primeira biografia. Na época eu não sabia, né, mas, quer dizer, lógico que sabia, mas eu digo assim, no sentido de, sobre quem eu poderia fazer uma biografia. E aí até Lourdes deve se lembrar, a gente conversou e tal, falou: você vai fazer uma biografia e tal. E aí, ficou meio que decidido que ela faria. Mas depois de um certo tempo, né, isso aí também está no livro, para minha alegria, por um lado, ela falou: não, Guilherme, por que você não faz? Tenta você fazer. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu conheci o Bertinete em muitos momentos e a gente tinha assim, uma certa sintonia. Além de ele gostar de questões de língua, uma das primeiras coisas que ele me disse logo que eu entrei no clube foi: eu estava pensando em chamar você, mas achei que você não aceitaria, porque ele lia os meus artigos, ele entendia aquilo que eu estava de alguma forma querendo transmitir. E das muitas vezes que eu precisei conversar com alguém, não só de Rotary, mas questões também da minha profissão, digamos assim, de escritor, ele sempre ajuda. E não foi surpresa nenhuma estar conversando com 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 pessoas para fazer a biografia dele, e as pessoas dizerem basicamente a mesma coisa: eu nunca encontrei uma pessoa parecida com o Bertinete. Não que ele fosse um anjo, eu sempre disse que não era um anjo, né? Não tem seus defeitos, mas era difícil encontrar defeito naquele homem, né? Eu, pelo menos, não via. Eu via nele um exemplo de rotariano que eu acho que a gente deveria ser. Ele fez por nós, rotarianos, e pela sociedade metropolitana, aquilo que, quando eu olho, eu acho que você devia estar lotado, você
simples jeito. É dessa forma que a gente retribui o que ele fez por nós. Então, quando eu escrevo buscando, resgatando a história dele, eu acho que é uma forma que eu tenho de dizer assim: Bertinete, muito obrigado por você ter feito parte da minha vida. Obrigado por tudo que você fez pela nossa sociedade, que você fez pelos nossos clubes de luta. Eu não posso deixar de mencionar, logicamente, o quanto que ele fez pela maçonaria, né? Não sei se tem algum irmão aqui, mas eu escrevi um livro de 17 capítulos, e não foi à toa. Eu queria justamente fazer com que os 71 anos dele voltasse e virasse 17. Então a gente procura sempre, quem escreve sabe disso, né, Paulo? A gente sempre tenta colocar uma simbologia. E simbologia rima com cronologia. Se vocês olharem o capítulo 17, eu faço uma cronologia em relação à história do Bertinete. Eu digo que é o capítulo para os preguiçosos. Quem não gosta de ler, vai lá no 17, está meio que resumido. Porque uma coisa que me incomoda, e nos incomoda, né, a gente aqui da academia, a Volta do Comitê de Redes e as academias de uma maneira geral, é que as pessoas não leem. Eu fico indignado em ver que a pessoa, muitas vezes, ela vai e ela compra um livro. Não é que eu queira que ela compre 10 livros, mas eu, quando faço alguma coisa, eu tento comprar um livro que é o meu, que é meu. Posso até emprestar, tá? Ok. Eu não coloco nem nome dos meus livros. Mas eu compro mais de um, porque eu quero passar para alguém que eu gostaria que conhecesse você. Que a pessoa lesse aquele livro e disse assim: nossa, eu não conheci esse cara. Eu gostaria de ter conhecido, porque eu não tive a oportunidade de ver o que ele preparou. Isso aqui é o guia distrital dele, isso aqui é uma relíquia. Ele foi o primeiro governador, então ele serviu de exemplo para todo mundo que está ali, essas galerias aí. Todo mundo. A gente não pode se esquecer que quando o Bertinete inaugurou em 73, este clube, que foi o primeiro clube da cidade, só tinha 5 anos. Hoje tem 55. Então são 50 anos que a gente precisa avançar. E quando ele se torna então o governador de 87 e 88, ele preparou isso aqui. Isso aqui é uma carta distrital. Isso aqui também é uma outra receita, as 12. Quer dizer, tem uma outra, eu tenho que devolver, né, Jorge? Eu vou ter que devolver depois, mas tem, está aqui. A todos, nós vamos falar do Bertinete, a todos os presentes. A academia, como eu vou de letras, como qualquer academia, ela tem o principal objetivo difundir a literatura e salvaguardar a língua portuguesa, no caso brasileira. Quando um escritor escreve uma biografia, ele presta um grande serviço à sociedade. Porque ele faz um registro da vida, não da pessoa deles, mas da história das cidades. A biografia é um reconhecimento do trabalho da pessoa, da sua família, dos profissionais que com ele conviveu, dos amigos e da sociedade como um todo, que foi, de um certo modo, atingida por ele em seus benefícios. Eu acho que esse é bem o espírito do livro que foi escrito pelo nosso confrade Jerry Mills. Jerry, nós dizemos, é um apaixonado rotariano. Ele sempre fala do Rotary.
Ele sempre enaltece o Rotary. Ele leva o nome do Rotary onde ele está. Então, na academia, como no de letras, onde nós nos reunimos, nós ouvimos constantemente sobre vocês. Jerry, parabéns por mais essa obra. Você, com sua inteligência, com a sua generosidade, com a sua humildade, é um grande difundidor das obras, das letras e da literatura. Você é uma marca para nós, na Academia Rondônia Cultura da Letras. Parabéns por mais essa obra. Onde essa grande obra está hoje sendo lançada. Então, companheiro Jerry, a Brol Mato Grosso parabeniza nosso escritor, nosso companheiro, associado honorário, grande companheiro, que fala com emoção e que escreve a história do Rotary. A Academia Brasileira Rotária de Letras se sente honrada e feliz por isso. E principalmente, escrever em palavras de muita emoção uma obra intitulada Pertinete, de Canguçu para o mundo. Em nome da prova, eu parabenizo o Rotary Clube Rondonópolis, o companheiro Jerry, por esta grande obra que está sendo lançada hoje. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora a família Pertinete, a companheira Lourdes, para falar um pouco para nós desta data e nos brindar sobre a história do nosso companheiro saudoso. Uma felicita e todos os presentes. Também para mim é muito difícil falar com você. É uma decisão de cela. Estou deixando aquele ali é o ministro, aquele cara da trilha, lá ele é o meu filho. Eu quero que meu filho diga assim: olha, meu pai foi isso. Não deixou o real para mim. Está na história. E por que eu fiz então a biografia do Amo dos Santos Pertinete? Primeiro, porque ele é chato, né? Isso eu tenho que dizer com todas as vezes. Se eu pudesse, eu estenderia assim um tapete vermelho para todos vocês da família. Elemar, Fabiano é incrível essa mulher. Fabiano, ele recebeu lá para a isso eu estendo a todos vocês, aos amigos que buscaram o Simara, né? Já rolei, precisava de você, já rolei. Quero agradecer aqui ao Carlos, né, que lado, Pertinete, de Canguçu para o mundo. E pessoas distantes, gente lá de Pelotas,